Oi, vamos conversar? Esse é o segundo vídeo sobre o livro A Guide to Eco-Anxiety. O primeiro foi a introdução e o primeiro capítulo. Hoje eu vou falar sobre o segundo, que fala sobre finitude. Enquanto eu falo sobre o livro, eu vou pintar uma aquarela amadora de quem tá começando a aprender só agora. No vídeo passado eu fiz o primeiro desenho dos 6, porque eu pretendo fazer 6 vídeos sobre esse livro. Foi uma prainha, e eu já ouvi falar várias vezes em vídeos de pessoas que sabem de fato pintar aquarela. Você precisa fazer várias vezes o mesmo tipo de desenho, o mesmo tipo de técnica até você aprender. Então eu vou repetir o desenho usando o mesmo vídeo do Pinterest, talvez com um pouquinho mais de planejamento. No outro vídeo eu simplesmente pensei no planejamento do espaço, então hoje eu vou tentar repetir o mesmo desenho e ver se sai um pouquinho melhor. Ok, eu vou começar delineando o desenho dessa vez, para ficar mais parecido com o vídeo que eu tô seguindo do Pinterest. De novo eu deixo o link do vídeo na descrição. E também o link do texto sobre a Guide to Eco-Anxiety, que eu já escrevi na minha newsletter Falatório Mental, para quem prefira ler ao invés de ouvir. Dessa vez a gente vai falar sobre finitude. No segundo capítulo, a autora Anushka Gross, ela investiga como o negacionismo pode decorrer da incapacidade do ser humano de aceitar o fim da vida. Não só aceitar nossa mortalidade, mas também o fim do mundo como a gente conhece. Ela começa o capítulo falando sobre um texto de Freud de 1915 chamado sobre a transitoriedade. Ele conta que ele estava caminhando um dia com um amigo dele, um jovem poeta. Esse jovem poeta dizia que ele não conseguia aproveitar a beleza ao redor dele, porque ele sabia que tudo aquilo morreria no inverno, que aquilo era totalmente transitório. E aqui nesse trecho eu vou ler direto o texto do Freud, a tradução. A propensão de tudo que é belo e perfeito, a decadência, pode, como sabemos, dar margem a 2 impulsos diferentes na mente. Um leva ao penoso desalento sentido pelo jovem poeta, ao passo que o outro conduz à rebelião contra o fato consumado. E aí eu volto nas palavras da Anushka no livro. A inevitabilidade da perda e da morte não precisa fazer com que a gente valorize menos o que é finito. Na verdade, saber que algo é finito, que algo vai acabar, poderia potencializar a forma com que a gente valorize aquilo, sabe? Pode aumentar o valor e o prazer de tudo enquanto durar, ao invés de sofrer pelo fim eminente. E ela traz essa discussão para o planeta, para a crise climática. Você viver miserável porque as coisas estão acabando, porque o nosso estilo de vida, do jeito que a gente conhece, não é sustentável e a gente vai precisar fazer muitas concessões pelo bem do mundo de maneira geral, não significa que a gente não possa valorizar ou sentir prazer no meio do caminho. Por isso que viver sofrendo o tempo inteiro com crise de ansiedade, com eco-ansiedade, não ajuda. Pelo contrário, quando há recusa em aceitar a perda, o luto, ele fica preso na fase inicial e ele pode acabar virando desespero ou melancolia. Por isso, para Anushka, ela propõe enxergar os negacionistas da crise climática como pessoas incapazes de enfrentar a perda do estilo de vida atual. O que ela quer dizer com isso? As pessoas que têm dificuldade em aceitar que a crise climática de fato existe, elas não estão prontas para aceitar que elas vão precisar mudar o estilo de vida delas pelo um bem maior. E aqui de novo eu cito direto do livro dela, essa tradução é minha. Os negacionistas estão se apegando à visão de um futuro que não existe mais e simplesmente se recusam a admitir a verdade da situação para si mesmos. Em essência, se os negacionistas da mudança climática pudessem abrir mão de um futuro que gira em torno de noções capitalistas de crescimento econômico, eles seriam capazes de investir em novas ideias que possibilitem um futuro melhor.
Se as pessoas fossem mais capazes em assumir de que isso de fato está acontecendo e é inevitável, a gente não ficaria preso nessa fase de luto e seria capaz não só de aproveitar as coisas agora que ainda existem enquanto elas ainda são possíveis, mas também de pensar em um futuro melhor. Mas para isso a gente tem que aceitar que esse modo de viver nosso não é mais possível. E até perguntar para vocês o que vocês sentem ao ouvir isso. Porque quando eu li esse trecho do livro, eu fiquei bastante, me dá ansiedade. Ouvir isso me dá ansiedade. Eu não sou negacionista da crise climática, mas eu sei que tem muita coisa no meu estilo de vida, na vida que eu levo no dia a dia, que eu nem paro para pensar, que faz mal pro planeta. Obviamente, pensar, sabe, assumir isso dá muita ansiedade. Eu acho que é exatamente isso que a Anushka quer causar quando ela escreve isso. Eu acho que todo mundo no momento precisa de um leve chacoalhão. Um breve comentário aqui sobre a aquarela, até onde eu entendo esse efeito com o pincel quando ele não tá totalmente encharcado, para dar um efeitinho de luz do sol batendo. Então eu tô tentando fazer isso. Quando eu deixo essas falhas brancas, não sei se tá funcionando, mas eu tô seguindo o tutorial. Voltando ao livro. Mas se você não é negacionista, você acredita na crise climática, mas você sente muito eco-ansiedade, o que você faz para que essa sensação não te paralise? O que fazer para você se preocupar com o planeta, mas não ficar preso naquela fase inicial do luto? Segundo, a autora não tem resposta simples, obviamente. Ela propõe duas abordagens diferentes para encontrar um equilíbrio. Um é político e outro é psicológico. A abordagem política é você entender que não dá para se iludir acreditando que você vai salvar o mundo sozinho, sabe? Não tem como falar sobre crise climática e biodiversidade sem falar sobre justiça social. É impossível. Então, se você realmente quer se sentir bem em relação ao planeta e o seu lugar no sistema global, você precisa de um certo nível de ativismo. É impossível se importar com o planeta sem você se importar com um bem maior, se importar com a justiça social. E entender isso, segundo a Anushka, pode aliviar um pouco a ansiedade, porque tira aquela grande solução das suas costas. Embora as nossas pequenas ações em prol ao planeta, elas realmente são importantes e elas realmente podem fazer diferença, elas não vão solucionar tudo, sabe? E segundo a autora, isso ajuda, isso alivia, isso tira o peso das costas, sabe? Agora, a segunda abordagem, ela é psicológica. Você precisa se conhecer. O autoconhecimento, ele é essencial nesse momento. Um bom conhecimento prático do nosso próprio inconsciente pode nos ajudar a tratar melhor, tanto a nós mesmos quanto aos outros. A Anushka, ela dá várias possibilidades de por que as pessoas não acreditariam na crise climática, ou porque elas descontariam as suas frustrações, os seus impulsos inconscientes em destruir o planeta, sabe? Talvez porque a pessoa acha a vida na Terra tão insatisfatória que ela pense que nem vale a pena lutar por ela, talvez, ou porque a pessoa finalmente conseguiu atingir tudo que ela gostaria, ela enriqueceu, ela atingiu fama, o que quer que seja, e ela percebe que mesmo assim ela não consegue se sentir completa, ou possa ser uma forma de gerações mais velhas descontarem a rivalidade em relação às gerações mais novas. Enfim, tem várias possibilidades que ela explora no livro para entender por que as pessoas se tornam negacionistas ou evitem de se preocupar com o planeta. Mas o importante de tirar de tudo isso é que nós não somos completamente impotentes diante dos nossos impulsos e conflitos internos. O ponto da autora é que a gente precisa procurar entender um pouco mais sobre essas forças inconscientes que estão ligadas às nossas intenções, porque assim a gente consegue notar essas percepções distorcidas e refletir sobre as nossas ações e talvez evitar descarregar a nossa agressividade, a nossa frustração de forma irracional nos outros ou no planeta. Ela conclui falando sobre o texto do Freud, que ela começou o capítulo.
Freud está defendendo o modo de ser em que somos capazes de suportar nossas próprias trajetórias rumo à morte e à morte de tudo ao nosso redor, sem cair no abandono total no processo. Seria não desistir antes que o pior aconteça. Em relação ao planeta, não seria achar que tá tudo perdido já, eu vou seguir fazendo o que eu já faço e não me importar com o que tá acontecendo. Seria, sim, se preocupar, mas também aprender a aproveitar as maravilhas da nossa existência, enquanto elas ainda existem. Aproveitar as maravilhas e usar esse maravilhamento para continuar lutando pelo que existe. E é isso, essa é a segunda versão do desenho. Esse aqui no fim eu acabei fazendo o guarda-sol como se eu estivesse tendo uma visão de cima, né? Uma visão panorâmica. Esse aqui seria mais um close da praia. Eu sei que ainda tá extremamente simples, eu tô olhando agora mesmo pro resultado do vídeo que eu segui e não tá nada parecido. Eu acho que ainda não dá essa sensação de espaço que o vídeo dá, mas eu prefiro esse do que esse. Acho que tá com uma carinha melhor. No próximo vídeo sobre a Guide to Eco Anxiety, a gente vai falar um pouco mais sobre os negacionistas. Obrigada por ouvir e até a próxima!